Jesus nos convidou a assumirmos o papel de servos uns dos outros, independentemente de quem sejam esses outros. E mesmo sendo o Rei dos Reis, o Deus vivo de Israel, Jesus foi o primeiro a dar o exemplo neste sentido, como bem demonstra o Evangelho de Lucas, capítulo 22 e versículo 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. O servir é um ato voluntário, um fruto do maior de todos os dons do Espírito Santo, o amor. Não é uma obrigação religiosa, um compromisso agendado ou o cumprimento mecânico de uma ordem, mas sim o reflexo de um coração verdadeiramente conquistado por Deus. E este mesmo amor faz com que passemos por cima dos nossos achismos, preconceitos e julgamentos para apenas servirmos. Até porque não se trata de uma questão de merecimento e nem o servo está apto a julgar tal coisa, mas apenas Deus. A nós compete servir e ponto final. Porém, quando nos achamos no direito de usurparmos de Deus o papel de julgar, nos tornamos seletivos, determinando quem seja digno ou não de nossos favores, atenção e respeito. É neste ponto em que deixamos de servir a Deus e passamos a servir a nós mesmos. Pois o modelo de Jesus está expresso em episódios como o da mulher adúltera, da prostituta e do ladrão que estava ao seu lado na cruz. Não há espaços para julgamentos, moralismos esvaziados de misericórdia e nem seletividade de pessoas. Volto a dizer, o modelo é o dele, perfeito, bondoso, redentor de vidas. Por isso mesmo ele disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso não quer dizer que não enxerguemos o erro, ou mesmo que, ao servirmos o outro, estejamos sendo condescendentes com o seu pecado. Porém, o que não podemos perder de vista é que somos pecadores cuidando de outros pecadores, sendo ambos necessitados da misericórdia de Deus. Só que na espiral de ódio que o mundo tem vivido, com causas e bandeiras gritando por atenção ao mesmo tempo, muitos cristãos confusos têm trocado o agir inclusivo de Cristo por um discurso julgador e separatista. E agem como se estivessem engajados numa guerra santa contra tudo o que não é espelho, criando um clima de nós e eles, que só afasta pessoas, esconde o amor receptivo de Jesus e fomenta a maldade. E fazem isso como se enxergassem no outro um demônio, esquecendo-se completamente das palavras do apóstolo Paulo, que disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Ao nos depararmos com o pecado na vida do outro, a nossa visão deve ser a mesma de Jesus na cruz, que clamou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23 e versículo 34. Só que o diabo é esperto e tem criado pautas paralelas que se assemelham a uma cruzada em nome de Deus, mas só tem favorecido a agenda do inferno. E basta olhar os frutos para constatarmos isso, pois ao combaterem o erro com argumentos desrespeitosos e palavras de ordem, as auto-intituladas pessoas de bem só têm fechado mais e mais portas para a pregação genuína e semeado mágoas contra Deus. Porém, as obras que são verdadeiramente conduzidas pelo Senhor possuem como marca o
fazer discípulos e a redenção de vidas. Sim, pois essa é a natureza do próprio caráter de Jesus e sua obra, como foi profetizado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías capítulo 61 e versículo 1. Apologia ao homicídio, agressões, insultos e imposições de discursos goela abaixo nada tem a ver com o paciente trabalho de Cristo. Pelo contrário, a sua obra conquista espaço através do respeito e da empatia, do amor que não impõe condições e com isso acaba desarmando os resistentes. E o fruto dessa ação será pessoas aptas a replicarem o mesmo amor recebido, pois foram conquistados por ele. Por isso mesmo, meus amigos, não se deixem enganarem por qualquer outro modelo, ainda que venha sob a chancela de líderes religiosos ou profetas de ocasião. Digo isso porque temos visto verdadeiros absurdos sendo proferidos nos púlpitos, em evidente desacordo com as Escrituras, mas recebendo o amém de muitas pessoas como se nada fosse. Por isso nos disse Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Evangelho de Mateus, capítulo 7, e versículos 15 e 16. Por isso digo a vocês, pessoal, tenham maturidade, discernimento e cuidado. São os frutos que diferem o falso modelo daquele que é o verdadeiro. Pessoal, dentro dessa mesma temática, no nosso próximo episódio, irei compartilhar com vocês um testemunho belíssimo que ilustrará bem na prática o que conversamos aqui. Não deixe de acompanhar, pois garanto que vai valer a pena. Combinado? Então, eu oro para que o nosso amado Deus possa produzir em seu coração os frutos do Espírito, conduzindo você a servir tal como Cristo nos ensinou. Até a próxima e um grande abraço.